Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Por um problema até de estorvos no processo de ensino-aprendizagem, semana passada a gente não conseguiu trabalhar na quinta-feira. Eu estou gravando a aula para disponibilizar para o segundo ano do ensino médio que não assistiu a aula no seu tempo oportuno, no dia e horário adequado. Então, essa semana nós teremos aula, todavia, será um outro conteúdo. A aula da semana passada será ministrada no dia de hoje. O tema é Filosofia e Sociedade Moderna, é o itinerário formativo, na verdade, e o tema Aprendizagem Social, Autoeficácia. Esse seria um conceito que nós iremos tratar hoje e a sua importância no mundo contemporâneo. A aula é 1 e o ensino médio. Esse é o percurso formativos. Nós estamos na semana 1, ok? Nós vamos até a semana 7, empatia e engajamento, passando por o desengajamento moral, o desengajamento moral e suas consequências, a autoeficácia de perspectiva, deliberação, reflexões sobre deliberação. O objetivo da aula é construir uma ideia de autoeficácia a partir das contribuições por experimentos de Albert Bandura. A habilidade a ser desenvolvida do ensino médio, ciências humanas e sociais, a 10, que é avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos em âmbito local, regional, nacional, global, considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos socioambientais, direitos humanos e a promoção da cidadania. Ok? O conteúdo da eficácia, as contribuições de Albert Bandura, recurso didático, computador com projetor, duração da aula. Nós começamos assistindo, então, a esse vídeo, ok? Que fala sobre representatividade e diz que ela importa, o pertencimento, na verdade ela diz, representatividade importa, o pertencimento humaniza. O vídeo foi produzido pela Luísa Brasil, em um dos programas da TED de São Paulo. Vamos lá, vamos assistir o vídeo. Mas ela, ao mesmo tempo, diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar. A primeira vez que eu ouvi com profundidade os versos de Tigresa, do Caetano Veloso, eu era adolescente, indo para minha vida universitária. Aquele lugar de criar um novo espaço, de transformar, de inventar, tudo aquilo me parecia maravilhoso. Porque quando a gente se sente meio deslocado, meio fora do eixo, fora do ninho, tudo fica meio estranho, sabe? Mas quando a gente cria esse novo espaço, a gente não precisa ficar naquele exercício difícil de se adequar, de se encaixar nos padrões, nos estereótipos, nas convenções sociais, porque, no fundo, a gente acaba não fazendo parte de nada. Sabe aquela expressão das antigas, nossos pais, nossos avós, quando eles falam que inventar moda é uma coisa ruim? Então, para mim, o inventar moda foi libertador para minha individualidade. Entender meu corpo, entender minha corporeidade, entender a minha estética, elas foram fundamentais para que eu me sentisse poderosa, autoconfiante, forte e não abaixasse a cabeça nos lugares em que eu ocupava. E olha que eram lugares
muito solitários. Em vez de eu entrar naquela do eu não sou, eu não posso, não é para mim, eu escolhi o eu agrego, eu sou necessária, eu somo, eu pertenço. E quando eu era novinha, criança, adolescente, o meu principal livro não tinha capa e nem sequer folha. Ele ficava localizado no fim das galerias comerciais ou nos becos e vielas das periferias. E o nome dele era Salão de Beleza Afro. Sim, esse espaço, ele me trouxe um senso de pertencimento muito importante, porque foi lá onde eu tive referências de autoridades políticas, artistas, médicos, empresários, pretas e pretas no poder. E isso me ajudou muito na minha construção de imagem e autoestima, porque eu entendi que moda, que estética, elas eram mais do que uma roupa só, mais do que algo vazio, algo fútil. A moda é uma ferramenta de expressão e de fortalecimento. E talvez essas experiências foram as mais importantes em termos de aquilombamento das que tive. Eu cresci numa família muito acolhedora, muito amorosa e com muito espaço de opinião, senso crítico e muito desbravadora. Minha mãe, educadora formada em psicopedagogia, e meu pai, advogado e engenheiro, eles talvez não tiveram aquela oportunidade de ler livros sobre debate racial ou estudar teóricos negros, pensando que era a década de 60, 70, quando eles eram os primeiros negros da família a entrarem nesse espaço acadêmico. Mas eles sentiram literalmente na pele como é você ocupar um lugar, fazer tudo que o sistema te exige, que é ter estudo, educação, formação, boa apresentação, mas ainda assim não fazer parte dele. E aí, décadas depois, com tanto autoconhecimento, tanta consciência, eu achei de fato que o meu método Tigresa iria decolar. Estudei em boas universidades, morei fora, estudei 4 idiomas, tudo para dar certo. E aí cheguei na minha carreira, no começo da minha jornada com moda, eu vi que esse Ela Vai Ser o Que Quis, Inventando um Lugar, ele até existia, mas não tinha mulheres negras nesse protagonismo. Trabalhar com os maiores nomes da moda nacional, ocupar as principais empresas do setor, escrever nos principais veículos. Tudo isso é maravilhoso, muito bom. Eu me orgulho muito. Mas ainda faltava um pouquinho, porque eu sentia que aquilo dali não ia validar minha jornada por completo. E aí eu entendi que moda, para mim, não era só sobre look, sobre um bom desfile, mas era sobre entender as pessoas negras nesse setor, apontar as lacunas da invisibilidade, estabelecer conversas e entender que o mais importante de tudo é nós contando a nossa própria história. E aí eu vi que eu não era apenas uma reprodutora de formatos, mas uma pessoa que constrói a sua linguagem e que cria o seu lugar no mundo diariamente. Criar os seus espaços, inventar, fazer acontecer. E tudo isso sem medo de errar e evoluindo, mas sem aqueles receios do preconceito ou dos julgamentos. Isso é muito importante, porque a gente sempre está com aquela pretensão de ter que fazer 4 vezes a mais do que o mundo inteiro. E isso é tudo que uma mulher como eu, mulheres negras como eu, querem para suas vidas, querem sentir. Porque a representatividade, sim, ela abre portas, mas o pertencimento, ela é aquele tapete no hall de entrada para os seus sonhos e a sua vontade de criar novos espaços. E isso eu gosto de chamar de pertencimento circular. E qual é o poder desse pertencimento circular? Ele é a evolução da nossa ocupação e representatividade. É nós assumirmos todas as pontas da estrutura.
desde os cargos de entrada até os de liderança. É a gente criar o que nos convém e nos sentirmos confortáveis com isso. É como naquela metáfora, mais do que só ir para a festa, o pertencimento circular, ele te convida para dançar, te leva para a pista de dança e, no final de tudo, você ainda tira os sapatos porque você se sentiu muito acolhida pelos seus novos amigos. E falando um pouquinho de saúde mental, tem um estudo da Universidade de Washington, do pesquisador Daryl Hudson, que o pertencimento ele é muito importante para pessoas negras em ascensão social. Porque quando a gente não se sente parte, o que acontece é que nós somos muito mais acometidos pelo estresse e por problemas de saúde. E por isso que eu acredito nesse novo lugar de pertencimento. Mas como criar esses locais seguros para pessoas negras? Como entrar nesses lugares de prestígio social e ainda se conciliar com a imagem, com a autoconfiança, com a autoestima, principalmente nós, mulheres negras. Um passo importante é a conexão com a nossa ancestralidade. No meu caso, a moda foi fundamental, porque a partir dela eu consegui saber mais sobre a minha história, eu entendi o poder da minha imagem e do meu intelecto, e ainda assim fiz com que não só eu, mas com que outras pessoas tivessem transformações grandiosas com a ocupação desse espaço. O segundo passo é ter um olhar inovador para a imaginação e para a coragem. Porque, às vezes, a gente vai procurar lugares que ainda nem existem. A gente precisa ter muita criatividade para pensar nesses espaços. E coragem, porque a gente vai ter medo, a gente vai achar que não vai ser aceito, a gente vai querer a aprovação de tudo e de todos, mas não é por aí. E tá tudo bem ter medo, mas é com medo mesmo que a gente vai. E em terceiro, a comunidade é tudo. Crie nichos de acolhimento não só para você, mas também para os seus. É sobre hackear os espaços. É sobre inventar um lugar e fazer com que as pessoas sejam acolhidas e tenham vozes ativas. E é isso que eu faço na minha plataforma Mequetrefismos. Porque é muito importante não só o pertencimento, mas também o protagonismo e a pluralidade. Bom, caminhando um dia desses pela rua, eu fiquei observando as estátuas que tinham dos heróis da nossa história. Bom, todas pessoas que eu não me sinto pertencente ou que estão muito longe do meu convívio. E aí eu entendi a importância da moda na cidade. Porque, diferentemente daqueles monumentos frios, estáticos, com trajes uniformizados, a moda, ela circula, ela pertence, ela é viva. E a importância do pertencimento circular é que, mais do que entrar em caixas que grupos opressores tanto insistem em nos colocar, é exercer o nosso espaço de liberdade. Representatividade importa. O pertencimento, ele humaniza. Obrigada. Grande Luísa Brasil, né? Parabéns para Luísa Brasil, que falou tão belamente, que foi importante, que a fala dela seja importante para os jovens do nosso país, que eles sejam também representativos dentro das suas identidades culturais, sociais, né? Que eles se sintam pertencentes e humanizados, homens e mulheres que compõem um grupo que tem consciência de classe, consciência de cor, consciência social e responsabilidade social, sobretudo, né? Que eles saibam que eles que eles são livres, vocês são livres, vocês possuem liberdade, tá? E se vocês se sentirem presos, aprisionados, há algo de errado nisso. Desconstrua essa prisão. Bem, vamos começar para começo, a ponto de partida, né? Com suas palavras. Explique com suas palavras o que a apresentadora quis dizer com a
Metáfora da festa. O que você entende quando a apresentadora fala sobre representatividade e sobre pertencimento? A representatividade colabora para que o indivíduo sinta pertencimento. Você tem experiências pessoais relacionadas à representatividade e pertencimento? Quais são? Quais são as vantagens de um indivíduo sentir pertencimento? Se eu me sinto parte de um grupo, eu me sinto melhor. Então vamos construir o conceito a partir da reprodução de Albert Bandura, tá certo? Que está aqui ao lado, a fotografia dele. Ele fala sobre um conceito de autoeficácia, uma definição de autoeficácia a partir de uma estruturação. Bandura parte da ideia de agência, ou seja, pressupõe que os indivíduos não são meros produtos passivos em seus meios, mas que suas ações interferem nesse meio também. Nós só não somos objetos estáticos, estamos parados, pertencemos a uma representatividade de paisagem, como elementos que não se modificam, ou que não alteram, que não tragam alguma informação e influência e alteração daquilo que vai sendo construído naquela paisagem. Então, para ele, Alberto Bandura acha que a crença que o indivíduo tem em si mesmo para alcançar metas, resolver problemas ou realizar qualquer tipo de ação no mundo, essa crença se relaciona à ideia que o indivíduo tem sobre suas capacidades, limitações, facilidades e dificuldades. Portanto, a crença na autoeficácia interfere diretamente na tomada de decisões das pessoas, pois afeta como o indivíduo se vê e como agirá perante o mundo com base na sua autopercepção. Então, ele fala que você é eficaz a partir do momento que você se entende como um ator, um agente, que em si reside informações e que, inclusive, diante de todas as limitações, facilidades, dificuldades presentes em um determinado ambiente, ali você é alguém que altera aquele ambiente com o seu comportamento social. E dentro dessa autopercepção, se você se reconhece como alguém que altera o meio, você é significativo e importante naquele lugar. Para Alberto Bandura, a autoeficácia, para alcançar esse conceito, Bandura propõe que o indivíduo adote mecanismos de autorregulação. Você precisa, então, se autorregular. Você precisa ter controle, né, sobre si. Então, você, por meio do autocontrole exercido por você sobre o seu comportamento, estabelecendo metas e desafios que possibilitem, por meio como mecanismos de ação, você vai desenvolver a sua própria autoeficácia, né? Então, você é um mecanismo autorregulador do seu próprio corpo, é você que pensa, que age, que fala, que precisa ter controle sobre a fala, sobre o comportamento, sobre o pensamento, certo? Bandura lista 4 mecanismos, ele coloca a modelação social, a persuasão sexual, a sua capacidade de persuadir, de convencer, os estados emocionais no qual você encontra, estar bem com a família, com o locus, lugar onde mora, com os vizinhos, estar bem com todos, faz com que vocês estejam em um estado emocional satisfatório. A sua experiência em lidar e administrar tudo isso seria a maestria. Os 4 mecanismos para desenvolvimento da autoeficácia. Primeiro, a modelação social. Seria os filhos que observam e copiam os comportamentos dos pais no dia a dia. Nesse mecanismo, o indivíduo observa exemplos externos e busca imitá-los. O filho faz isso com o pai, né? A filha, o vizinho, quem está próximo, o tutor, né, daquela pessoa. Por isso, quando pessoas em volta do indivíduo têm comportamentos bem-sucedidos para lidar com as exigências do meio, o observador amplia seu repertório de habilidades. Veja, o comportamento adequado faz com que as crianças, os adolescentes, quem está perto, aprenda comportamentos educados. Então, construindo o conceito, os 4 mecanismos para o desenvolvimento da autoeficácia, a segunda seria a persuasão social, né? Que seria escolher se locomover por bicicleta e não com carro, por ter mais aptidão com o primeiro meio de transporte do que com o último. Aqui, a persuasão social, ele associa a escolha que você faz. Nesse mecanismo, o indivíduo atua de forma a obter o melhor possível diante de uma situação, adequar a situação. Aqui, o meio de transporte é a situação do dia a dia. Por isso, ele engaja mais em contextos que sabe que o favorece e se afasta daqueles que sabe que o desfavorece. Além disso,
não engaja com pensamentos e ações que alimentam as dúvidas sobre suas próprias capacidades. Assim, o indivíduo tem consciência da capacidade das limitações. Então, usar bicicleta, usar carro, o percurso é curto, o percurso é longo, vou mitigar os defeitos de estufa, prejudicar o meio ambiente, não vou. Andar de bicicleta me faria fazer exercício, ser bom para o corpo. Então, de que maneira eu consigo equilibrar isso? Depois, os estados emocionais e uma discussão, por exemplo, você pede para pausar a conversa e continuar mais tarde quando se sentir calmo. Se você está estressado no momento, pode falar coisas do quais se arrependerá. E eu penso e faço e passo por isso e sinto isso no meu corpo. Às vezes eu penso, eu não fazia muito isso, mas de um tempo para cá, de uns 2, 3 anos para cá, agora, depois dos 40, eu passei a pensar, talvez seja melhor não dizer isso. Eu não tinha muito filtro, ok? Eu sempre me comunicava e externava aquilo que eu estava sentindo para que o outro entendesse também e eu tentasse solucionar o problema naquele momento. Mas para a resolução de alguns problemas na vida adulta, coisas vão ficando diferentes. Nesse mecanismo, o indivíduo busca compreender seus próprios estados emocionais, sentindo-se e nomeando-os antes de tomar qualquer decisão. Com isso, o indivíduo avalia melhor a postura diante de um estado emocional que interfere na sua saúde mental e física. A última seria a experiência e maestria, né? Na escolha do que estudar para uma prova, por exemplo, que contemplará muitos assuntos diferentes e com pouco tempo disponível, você pode priorizar alguns temas a depender da dificuldade prévia e da possibilidade de tal tema ser abordado. Então, qual a prioridade do assunto ou tema, aquilo que eu estou me objetivando a estudar? Nesse mecanismo, o indivíduo avalia a situação que tem à sua frente para decidir qual seria a melhor e mais efetiva estratégia dentro de determinado contexto. Tal capacidade se apoia em sua experiência diante das situações vividas. Pensar a resiliência, a capacidade de adaptação diante de adversidade, como virar um camaleão, como mutar diante da situação do dia a dia. Né? Tem uma imagem de um tijolo sustentado por um ovo de ouro, e aí ele diz, né, quando o indivíduo possui uma alta eficácia, ele tem mais recursos para lidar com situações inesperadas, indesejadas, estressantes e traumáticas. Você já está acostumado a se adequar ao ambiente. Assim, o indivíduo tem maior resiliência, né? A sua capacidade. Então, resiliência seria a sua capacidade de lidar e se adaptar às circunstâncias. Então, a situação hipotética que exemplifica a resiliência seria uma pessoa que iniciou um novo emprego, onde foi exposta a muitas exigências que nunca tinha vivido. Ela tem dificuldades e, por isso, muita insegurança em relação a como entregar um trabalho de qualidade. Apesar disso, não se submete aos seus medos e busca ter paciência consigo próprio. Aprende com seus colegas e reconhece seus próprios erros e busca aprimorar. A curiosidade seria a resiliência é um conceito da física e se refere a um corpo que tem capacidade de retornar ao seu estado original após sua modificação. Camaleão. Tem outro animal aí que você poderia sugerir que se transforma, se muta diante das situações do dia a dia e depois ele volta ao seu estado natural? Eu lembrei, inclusive, sobre as aulas de biologia da faculdade, o professor falando sobre a adaptação, num processo evolucionista proposto dentro da teoria de Charles Darwin. Quando os animais se adaptam em cor, em estética, em aparência, por exemplo, de árvores, animais que parecem galhos de árvores, e eles se mutam para não morrerem, né, para poderem sobreviver. Daqui, pause e responda para Albert Bandura. A autoeficácia é a percepção de um indivíduo sobre si próprio, a capacidade de um corpo de se regenerar, o determinismo do meio sobre o indivíduo, os limites impostos pela sociedade. Olha, eu iria ali, ó, a percepção de um indivíduo sobre si próprio. Então, como é que você se percebe, ok? Então, articulando vídeo conceito, tendo em vista aí com suas palavras, vamos todo mundo escrever em sala agora, fazer em casa. 1. A fala de Luísa Brasil acerca da representatividade e pertencimento circular. 2. O conceito de autoeficácia de Bandura, bem como os 4 mecanismos para desenvolver a autoeficácia e a resiliência. Compare as ideias de Luísa Brasil e Albert Bandura, levando as similaridades, as diferenças e as possíveis articulações. Então, você vai linkar agora a fala do Luísa Brasil no vídeo com o conceito proposto pelo cientista aí, o autor Alberto Bandura, acerca da autoeficiência, né? Leve em consideração os seguintes questionamentos para responder o comando. A representatividade e pertencimento colaboram com a construção da autoeficácia, sim, né? A autoeficácia estaria em ti todos os sentimentos, todos os dons, valores, todas as ferramentas, tudo aquilo que é necessário seria construído dentro de si enquanto habilidade e competência para você se tornar alguém autoeficaz. E isso faria com que você fosse
se tornasse alguém capaz de se auto-apresentar, alguém capaz de ser eficaz nesse sentido, de ser representativo dentro da sua história social, da sua cultura, da sua família, né, e se sentir parte pertencente ao círculo. O desenvolvimento dos 4 mecanismos dialogam com a representatividade e com o pertencimento. Então, você vai linkar os 4 mecanismos propostos pelo autor Albert Bandura com a representatividade e pertencimento. A resiliência possui ganhos caso o indivíduo se sinta pertencente. Então, sim, uma vez que você vai conseguir recomeçar o tempo todo. Então, os conceitos propostos por Bandura, que é a modelação social, a persuasão social, você se modela o grupo ao qual você faz parte, você persuade com as suas ideias, quais são os seus estados emocionais dentro do seu grupo social, e a experiência e maestria, que seria a experiência no sentido da experienciação vivida, do que você viveu como relação ali coletiva, e a maestria pela capacidade que você tem de lidar com as atividades, com as ações, com as circunstâncias, com o dia a dia, né? Então, ele diz, quando você articula o vídeo conceito, aqui nessa aula, ele vai dizer, esta atividade ajudará você na produção final do curso, em episódio de podcast. Então, eu queria propor que vocês fizessem um podcast em grupo, vou propor essa semana, pois é material escrito que posteriormente poderá ser transformado em áudio. A resposta não precisará ser absorvida integralmente no produto final, apenas serve de exercício de construção de repertório. O texto poderá incluir outros elementos de sua vida cotidiana e de seu arcabouço intelectual. Então, você reveja o vídeo, se for necessário. Nele, a autora apresenta alguns exemplos de como o senso de pertencimento foi importante para a vida dela. Compare com sua própria trajetória e avalie o seu senso de pertencimento e como isso colabora com a construção de sua autoeficácia. Isso dentro da sua casa, na sua relação com seus pais, com seus irmãos, seus amigos, sua família, a igreja, a comunidade, o templo ao qual você faz parte, a religião ao qual você pertence. Leve em consideração os mecanismos para a construção da autoeficácia, buscando, por exemplos deles em sua própria vida. Então, o que você consegue dentro da sua própria vida tirar como uma possibilidade de aprendizado para a construção da autoeficácia? E aí ele finaliza com o que aprendemos hoje. Então, ficamos assim. Ao considerar a agência, Bandura reconhece que o indivíduo não é passivo, mas pode agir para mudar sua realidade. Então, você não é passivo, você é alguém que fala, pensa, age, o seu comportamento influencia o de outros. 2. A agência de um indivíduo se expressa na sua autoeficácia, ou seja, em como ele vê a si próprio diante das ações a serem tomadas. Quando ele coloca você enquanto uma agência, ele põe você enquanto alguém que age, um agente, né? Um agente social nesse caso, alguém que se comporta e que dá exemplos, né? Que representa algo, que tem uma simbologia, uma construção simbólica nas suas roupas, no seu comportamento social, na maneira como você pensa, como você fala, como você age. Então, você é uma representação no seu grupo, na sua comunidade. 3. Diante das dificuldades, o indivíduo com alta autoeficiência tem ferramentas para ser resiliente. Então, você é eficaz se você é um indivíduo com alta autoeficiência. Você é capaz de suportar muitas coisas, ok? Aqui tem o filme Pequena Miss Shine, conta a história de uma família engajada em realizar um sonho. Pode trazer reflexões sobre a importância de um indivíduo para se sentir pertencente a algum grupo, né? Aumentar sua autoeficácia. É um filme, aqui ele dá, leia, né? Ele dá uma sugestão de texto do Husserl, Crise e Renovação, Rio de Janeiro, Florence Universitária. O filósofo alemão Edmund Husserl defendeu uma ideia que pensa a perspectiva futura como guia das ações humanas. Essas, por sua vez, devem ser constantemente aperfeiçoadas para melhorar a contemplação do que o autor considerava como essência humana. Ele dialoga com Bandura, principalmente na consideração da autorregulação e no aperfeiçoamento constantes. Por último, ouça, ele dá um podcast, o episódio podcast Naruhodo. Os apresentadores explicam como a autoestima é construída, tá? Cientista Podcast, eu vou tentar aqui clicar como se constrói a autoestima, tem um vídeo aqui proposto no YouTube, né? E é isso, depois eu tenho só referências da Cielo, da IFAP, do Currículo Paulista.
Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Quanto tempo a gente tem de vídeo aqui? Quem investe na bolsa tá com a BB Asset. BB Asset tá na bolsa, tá na mão. Como se constrói a autoestima? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Caio de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Pessoal, eu vou finalizar a aula aqui.